Estamos apresentando Batom e Prosa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Batom e Prosa, o programa que conecta mulheres, empodera vidas. Eu sou Deise Dias e estou convidando você aí a ficar com a gente até as 9 da noite, seja aqui pela Rádio APNP FM 106.1 ou pelo nosso @Batom e Prosa _ E hoje o nosso último programa do mês de agosto, né, o mês que destacamos a campanha Agosto Lilás, dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. E no primeiro bloco, vamos conversar com a advogada presidente do Instituto Ressurgir Sergipe, a Valdilene Martins. E também, no segundo bloco, vamos para uma conversa com a promotora de justiça, Luciana Duarte. O papo é sério hoje, gente, é muito sério, mas necessário, tá? Principalmente nesse finalzinho de campanha Agosto Lilás, que na verdade aqui no Batom e Prosa nós temos Agosto Lilás o ano inteiro, mas neste mês de agosto especificamente a gente dá uma reforçada, não é isso? E se você quiser participar do nosso programa, é só você ir aí no chat do @Batom e Prosa _ ou também você pode ficar à vontade, ligue à vontade para a Rádio APNP FM 106.1 pelo 2140 1005. Vou repetir, hein? 2140 1005. E um agradecimento especial aos nossos apoiadores, o Governo de Sergipe e a FUNSECOM. E vamos para a nossa primeira entrevista da noite. Entrevista. E no Batom e Prosa de hoje temos a honra de receber a advogada de família e criminalista, fundadora e presidente do Instituto Liete Oliveira Azevedo, o Instituto Ressurgir Sergipe, que no último dia 19 completou 6 anos de atuação em defesa das mulheres em situação de violência. Seja muito bem-vinda, viu, Valdilene? Muito obrigada pela sua participação aqui no Batom e Prosa hoje. Boa noite, eu que agradeço o convite e o espaço, parabenizo você pelo trabalho, né, e vamos conversar, porque o assunto é necessário. Isso mesmo. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o Instituto Ressurgir, porque são 6 anos, né, Valdilene, de batalha, e o papel da sua mãe, professora Liete, na inspiração desse projeto. Esse instituto é um sonho, foi um sonho desde muito tempo. Eu não sabia como iria fazer, mas eu cresci, né, num contexto onde você vê violência doméstica contra a mulher muito naturalizada. Se não fosse violência física, era psicológica, era verbal. Então, assim, a questão da mulher não ter direito de opinar, não trabalhar fora, não, entendeu? Várias coisas. Então, eu cresci achando que aquilo não estava certo. E eu via na minha casa mesmo, né? Minha mãe tem 86 anos, está viva, graças a Deus. Agora em março ela fez 86 anos, então assim, não é uma homenagem póstuma, que eu também não acredito muito em homenagem póstuma. E ela foi a primeira mulher que eu vi, né? Sofrer todo esse tipo e lidar com isso, com todos os problemas que ainda hoje existem, em escala menor, mas que existem, no sentido de, é isso mesmo, ele é seu marido, ele é o pai de seus filhos, ruim com ele, pior sem ele, a mulher sábia edifica a sua casa, homem é a si mesmo, uma mulher separada não tem valor, né? Então, assim, essas coisas que eram ditas, que até hoje são. Quase 80 anos antes, né? E a gente muito ainda ouve isso. Ainda ouve isso. Então, assim, ó, eu tenho 60 anos, então, quer dizer, você veja, na década de 60, sim, isso era muito. Não existia nem o divórcio, né? O divórcio só veio a partir de 77, então, uma mulher largada do marido, uma mulher desquitada, então, assim, era os piores adjetivos que uma mulher poderia ter. Sim, então, assim, muito difícil lutar contra esse contexto. Se hoje ainda é, naquela época era mais ainda. Então, eu sempre pensava, eu tenho que crescer, tenho que tirar minha mãe daqui, tenho que nunca deixar isso acontecer comigo. Não sabia como, né? Então, à medida que eu fui crescendo, que fui vendo, que eu fui entendendo, não, isso não está certo. Só que chega um tempo que quando você é adolescente,
que a gente não entendia como era esse contexto, como hoje você tem condições de entender. Hoje você entra num Google ou procura em qualquer lugar informação sobre esse assunto, você tem pessoas que falam, especialistas, né, pessoas que dão testemunho, mas naquela época você não tinha nada sobre você falar isso, que chega ao ponto de você achar que, será que estou errado e todo mundo está certo, né? E aí o que acontece? Mas eu pensava assim, chegou uma época que eu pensava assim, que para não acontecer aquilo comigo, eu tinha que não casar. Porque todo casamento, né? Todo casamento era de alguma coisa. Ou o homem xingava, ou o homem batia, ou o homem desmerecia, a mulher não trabalhava fora, a mulher não era valorizada, o homem traía. E tudo visto muito normal. As mulheres abriam mão da carreira, ninguém falava em mulher com sonho de ter uma profissão. Se uma mulher fizesse isso, era louca. E não vai casar não, e não vai ter filho. Até hoje tem essa cobrança, né? Você vê, domingo eu fiz 33 anos de casado, eu tenho um filho de 31 anos. Até hoje as pessoas, mas você só teve um filho? Só teve um filho só, nunca quis ter uma filha. Quem tem um não tem nenhum. Essas coisas que são introjetadas na nossa educação, né? Que eu não digo nem que é educação, eu digo que é adestramento. E aí você vai crescendo vendo isso. Então eu achava assim, nunca vou casar, porque eu nunca vou admitir uma coisa dessa. E depois quando você vai amadurecendo, que vai convivendo e percebendo que de fato os homens não são todos iguais. Eles não são todos iguais. Existem homens que não pactuam com tudo isso aí. Isso é uma questão cultural, é uma questão histórica, é uma convenção social, mas também tem um viés do caráter. Entendeu? Porque de muito tempo, se você procurar, muito tempo atrás, tem homens que não praticavam violência. E eram até mal vistos por não serem agressivos ou violentos. Sim. Mas, assim, hoje você vê os homens tendo uma reação melhor, mas eles ainda não se levantam contra os que praticam. Porque, assim, toda vez eu digo, olha, o que é que está faltando no homem? Porque se o homem faz parte do problema, obrigatoriamente ele tem que fazer parte da solução. Não tem como você solucionar um problema, né, se todas as partes não estão ali para fazer um acordo, para definir alguma coisa para ser feita. Então o que acontece? Com os homens que não são agressores, que não são violentadores, que não são abusadores, que não são importunadores, que não são assediadores, eles simplesmente não são, mas isso não é suficiente. Você tem que não ser e criticar quem é, trabalhar para quem é deixar de ser e não fazer com que os que estão ao seu redor sejam também. Então, na minha opinião, o que falta ao homem ainda é isso. Essa atuação no sentido de dizer, não, eu não sou e eu não quero que meu filho seja também. Vou falar com meu irmão, falo com meu pai, falo com meu amigo, critico o meu colega de trabalho que dá em cima da nossa colega. Tá entendendo? E eles ainda não têm coragem de fazer isso. Porque quando o homem se insurge contra outro que pratica algum tipo de violência contra a mulher, a primeira coisa que é questionada dele é a sexualidade. Porque o que se construiu de masculinidade é poder, promiscuidade, sujeição feminina, exercer poder sobre a mulher, controle. Foi isso que foi convencionado como masculinidade. E no Instituto Ressurgir, você tenta fazer essa conscientização? Então, nós temos uma equipe, né? Nós temos uma equipe. Eu sempre vinha pensando como é que eu ia fazer. Então, à medida que eu fui ficando adulta, né? Eu sou formada em administração e depois meu marido fez o curso de Direito e eu fui fazer o curso de Direito com ele também. E aí foi que eu vi mais uma forma, mais uma ferramenta para materializar essa ideia que eu tinha. E conheci outras pessoas que tinham esse mesmo sonho ideal. E nos últimos 6 anos de atuação, o que você considera maiores conquistas do Instituto? Olha, primeiro assim, né, a gente fez uma construção de um nome, né, de confiabilidade, de integridade. Nós temos uma equipe muito boa de advogadas, psicólogas, assistentes sociais, inclusive homens que fazem parte do grupo, já fizeram e fazem parte, indireto ou diretamente. Então, a gente trabalha de uma forma, sempre com muita deficiência, porque o trabalho é voluntário, né? Trabalho voluntário, você sabe, a gente doa o mais importante, que é o tempo, mas ao mesmo tempo você não pode estar em todos os lugares e abraçar tudo. Qual é a função do Instituto? O Instituto, o objetivo é o quê? Principalmente, a gente atende para
informar, orientar tecnicamente e fazer os encaminhamentos. A gente faz o trabalho de articulação de rede, não só no estado de Sergipe, mas no Brasil todo, porque nós também temos parcerias, contamos junto com as justiceiras, faço parte das advogadas do Brasil, eu faço parte das Mulheres Pretas no Poder, eu faço parte do grupo de advogadas criminalistas, então a gente tem uma rede que, se precisar, você pode fazer os encaminhamentos, entendeu? Agora, existe assim, o que mais marca o perfil da mulher que está chegando ao Instituto, Valdilene? Tem assim um perfil? Sim, mas o perfil primeiro da carência financeira. São as que mais procuram o Instituto. Olha, quando a gente fala de gênero, a gente não tem como não falar de raça e classe. 89% das mulheres que procuram o Instituto são mulheres negras, pretas ou pardas, certo? E são mulheres que, em média, têm 3 a 4 filhos e que não têm um ensino fundamental maior. Não têm uma qualificação profissional. Casaram muito cedo, por volta de 14, 15, 16 anos. De regra com os primeiros namorados, entendeu? Ou os primeiros homens que se envolveram. E muitas vezes, em sua maioria, fugindo de um contexto violento que já tinha em casa. Então encontraram homens mais velhos que elas viram como se fosse uma tábua de salvação. E na realidade se afundaram mais ainda. Então muitas meninas jovens, né? E aí também tem a classe média alta e classe alta, que não procuram tanto o Instituto, porque, por exemplo, essas têm uma condição de contratar um advogado, têm uma condição de ir para o psicólogo por conta própria, entendeu? Mas mesmo assim, a gente tem essa clientela em um número menor, mas a gente tem, porque a mulher fica muito desnorteada, ela não sabe por onde começar. Mesmo ela tendo recursos financeiros, ela não sabe por onde começar. Ela vem muito sofrida. Ela, por exemplo, essas que eu falo a você que tem classe média alta, sim, elas às vezes nunca levaram um tapa, nem nunca tomaram um grito. Mas elas vêm destroçadas psicologicamente. A autoestima no chão, o amor próprio inexistente. Entendeu? A construção psicológica do caráter, das vontades, ou foi depreciada quando estava sendo construída, foi bloqueada, ou foi destruída depois de construída. Então elas vêm muito acabadas psicologicamente. E quando a mulher vem destruída psicologicamente, é um trabalho extremamente complexo, porque a gente primeiro tem que prepará-la para o processo muito complexo, né, que começa pela parte administrativa da delegacia. Porque, como eu já disse a você, a gente usa o violentômetro no trabalho de prevenção para tentar que essa mulher, desde cedo, ela perceba quando aquele relacionamento tem perspectiva de evoluir para uma coisa pior. Porque, por enquanto, as mulheres, quando procuram a gente, elas já estão aqui, olha. Ou elas já foram lesionadas, já sofreram tentativa de feminicídio. São coisas assim. Uma pessoa perguntou a mim, Valdilene, quantas mulheres o Instituto atende por ano? A gente não tem condições de catalogar. Porque é apagando incêndio. Você socorre 5, vem 15. Você socorre 4, vem 20. Tá entendendo? E elas chegam mesmo assim, que você tem que fazer articulação. Chega, leva para casa-abrigo, chega, tira de casa, chega, faz uma diligência que é para pegar, para buscar ela dentro de casa, para aproveitar um momento que o homem não tá. Mulheres que não têm telefone celular, que não têm acesso à internet. Então são casos absurdos que você diz, não acredito que exista ainda. Nos dias de hoje, entendeu? Então, são casos assim, que chega, pega no fogo. Aí quando a gente faz muito trabalho em escolas, a gente vai para igrejas, vai para todo lugar que chamar a gente. E a gente leva muito violentômetro. E por incrível que pareça, tem meninas de 15, 16 anos já vivendo um relacionamento abusivo com o namorado. De não poder continuar com a amizade com os coleguinhas, de não poder ir para o cinema, de não poder estudar na casa dos coleguinhas ou das colegas por conta daquele namorado. De não ter controle do próprio celular. Não ter controle, de ter celular, de ter e-mail, ele com senha, com acesso a tudo. Um dos maiores problemas que nós temos na criação que é dada às meninas é ensinar elas que controle é cuidado. Controle não é cuidado. Entendeu? Controle não é cuidado. Quem cuida, ama. Quem controla, não. E quem controla, xinga. Quem xinga, bate. E quem bate, mata. Isso é nítido, é claro, é regra. Todo feminicídio é um crime que poderia ter sido evitado. Estamos entrevistando a advogada de família e criminalista, presidente do Instituto Ressurgir Sergipe, Valdilene Martins.
E se você quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário, participar do nosso programa, é só acessar o nosso chat, tá? @Batom e Prosa _ ou liga para cá na Rádio Aperipe FM 106.1, 2140 1005, 2140 1005. Agora, Valdilene, explica como é que funciona na prática. A pessoa liga para vocês, como é que elas conseguem falar com o Instituto? Funciona 24 horas? Não acredito. Não, repare, nós temos uma sede Uhum. que fica na Avenida Pedro Paz Azevedo, vizinho à Farmácia Pague Menos. Aquela avenida que é a antiga Escola Parque, só que atravessando a avenida no sentido sul, atravessando a Avenida Francisco Porto, indo no sentido sul. Então, vizinho à Farmácia Pague Menos. Nós temos uma sede, que não fica aberta direto, que a gente não tem funcionário. Nós somos as funcionárias que nos revezamos, né? Como é que as mulheres te localizam? As voluntárias que vão... O que é que acontece? Nós temos um telefone, que é o 799-8852-1850. Repita, por favor. 799-8852-1850. É um WhatsApp. Esse WhatsApp é 24 horas. Então, a pessoa entra em contato, e aqui eu quero ressaltar isso. Não é apenas as vítimas que nos procuram. São pessoas que querem informação apenas, ou pessoas que querem saber o que é que eu posso fazer para ajudar. Se eu conhecer alguém, o que é que eu posso fazer para perceber se tem alguém com esse problema na minha família. Porque às vezes a pessoa não percebe. O que é que eu posso fazer para ajudar uma colega de trabalho? O que é que eu posso fazer para ajudar minha filha? Homens procuram a gente. O que é que eu posso fazer para ajudar minha irmã? Entendeu? Eu tenho uma amiga de trabalho que eu sei que ela passa por isso. Eu tenho uma colega na igreja que eu sei que ela passa por isso. Então, não só as vítimas procuram a gente. Então, as pessoas mandam o WhatsApp e a gente responde. O que é que você está precisando? Eu estou precisando de um atendimento. Eu estou precisando tirar uma dúvida. Eu estou precisando conversar com alguém. Eu só quero falar, só quero conversar. Então, a gente agenda um atendimento. Se precisar ser pessoal, a gente agenda o atendimento pessoal. Se puder ser por WhatsApp, por vídeo, a gente agenda. Então, muitas mulheres, elas falam com a gente por vídeo, mas muitas vão pessoalmente. E, às vezes, elas vão pessoalmente, mas não tem nem o dinheiro do transporte. Inclusive, essas coisas a gente tem que ajudar também nesse sentido. Sim. E, às vezes, as mulheres que a gente orienta, que encaminha, que indica, elas ficam super agradecidas depois apenas de uma conversa. Não tem um atendimento que dure menos de 1h30. Os atendimentos são assim, elas chegam, sabe assim, que não sabem nem o que vai fazer da vida, perdida, completamente desnorteadas. Pensam nos filhos, pensam em todo mundo, menos nelas próprias. Entendeu? E aí a gente faz esse atendimento, a gente agenda, o telefone é 24 horas, as mensagens são de WhatsApp, a gente não conversa por telefone assim. Sim. É o WhatsApp, a gente agenda. Eu preciso de um atendimento jurídico, aí a gente consegue uma voluntária advogada para tirar essas dúvidas. Eu preciso de um atendimento psicológico, a gente procura uma psicóloga voluntária, que não basta ser psicóloga, tem que ser da área, não basta ser advogada, tem que ser da área. Tá entendendo? Porque às vezes a pessoa confunde, né? Uhum. Eu preciso conversar sobre esses assuntos. E aí nessas conversas a gente vê dali o que é que aquela pessoa precisa. A gente vai encaminhar para a defensoria, a gente vai encaminhar para um CRAM, que é o Centro de Referência à Mulher, que muitos municípios aqui têm. A gente vai encaminhar para a Procuradoria da Mulher da Lésia, a gente vai encaminhar para o TJ, para a Coordenadoria da Mulher do TJ, a gente vai encaminhar ela para onde? Para a OAB, porque a OAB também tem agora ouvidoria, né? E tem Procuradoria da Mulher. A gente faz aquele primeiro diagnóstico e depois faz um encaminhamento. Não, eu preciso, por exemplo, eu já estou com o processo em andamento, estou com a parte jurídica, tudo bem, eu só preciso de um acompanhamento psicológico, meus filhos precisam também. E aí a gente tem muita psicóloga parceira, muita gente parceira, e aí a gente vai fazendo essas articulações. É desse jeito que o Instituto vai articulando e muita gente consegue sair. E eu digo a você que está me ouvindo agora, se você acredita que você não pode sair dessa situação, você sai. Porque muitas mulheres já saíram de situações terríveis e nada é impossível. A questão é que quando a pessoa está nesse sofrimento, a pessoa para de acreditar em si própria. Então, até a logomarca do Instituto foi escolhida proposital. Eu dormi e me acordei com essa logomarca na cabeça. É uma mão, que é o Instituto, que serve de trampolim para que a mulher pule e voe com suas próprias asas. Porque a gente não quer a mulher na situação de vítima. Ela vai estar vítima por algum tempo, mas ela tem que se reerguer, respirar e dizer, eu agora não quero mais ser vítima e vou agir, tomar providência. Porque todo o suporte que a gente dá é para ajudar. A gente não conduz,
não vá por aqui não. Ela tem que se conscientizar das atitudes que ela tem que tomar e a gente vai apoiar. Entendeu? A gente não induz. Ah, doutor, o que é que eu faço? Não, você que vai dizer o que é que vai fazer. E a gente vai lhe apoiar. Entendeu? Vamos por as opções, a gente pode até dizer, entendeu? Então, é isso que acontece. O Instituto, ele serve literalmente como um trampolim para que aquela mulher possa voar com as próprias asas. E a gente continua com nossa entrevista com a Valdilene Martins. Vamos falar de pessoas que estão aqui querendo dar uma boa noite. Lucachos, noite boa a todas. Noite boa, Val, linda e poderosa. Muito obrigada, Lucachos. Vamos falar aqui, Valdilene, sobre os avanços. Será que de 6 anos para cá, quais avanços que você pode apontar na situação da rede de apoio às mulheres aqui no estado, hein? Olha, eu ouso... com a sua experiência. Eu ouso dizer que Sergipe está no caminho muito bom. Claro que está tudo ótimo, maravilhoso. Não, precisa melhorar muita coisa. A Lei Maria da Penha ainda não é aplicada como deveria em sua totalidade. Tem muita coisa que não é aplicada como deveria. Entendeu? Muita coisa que precisa melhorar, não só em Sergipe, mas no Brasil. Mas quando você compara e você vai para outros estados, que a gente tem contato em outros estados, como se dá os ciclos, os procedimentos, Bahia, aqui vizinho, Alagoas, Ceará, que você percebe, não precisa nem comparar. Quando você chega lá no sul, que eu ainda acredito que é muito pior. Minas Gerais, terrível. Então, Sergipe está num caminho muito bom. Nós estamos numa construção, que toda vez eu digo, a Sergipe podia ser o projeto piloto dessa pauta. Nós estamos numa construção que o feminicídio está numa escala decressiva. E aí as pessoas dizem, mas tem muita denúncia, o índice de denúncia aumenta cada vez mais. Isso também transmite a conscientização do que é a violência, que a pessoa está se percebendo violentada. Porque no passado não era assim. Mas a pessoa diz assim, mas antigamente não tinha. Eu vi uma pessoa falando hoje. Antigamente o índice só aumenta, antigamente não tinha. Antigamente quando? Quem era que catalogava violência contra a mulher? Eu não digo nem, porque a lei de feminicídio veio em 2015, a lei Maria da Penha veio em 2006, mas na minha opinião, pela minha experiência, pelo que eu conheço, de todos os aparatos que vieram depois, os complementos, as leis que vieram melhorar a lei Maria da Penha, tanto vieram para dar suporte como para mudar, só a partir de 2017. Se você olhar todo o esquema da lei 2006, ela ficou parada sem nenhuma alteração até 2012, quando teve uma decisão, um julgamento, onde mesmo que a mulher não quisesse continuar, o processo poderia ser continuado em 2012. Depois de 2012, acabou, parou. Depois de 2017, deu um boom. Se você olhar, todas as alterações da Lei Maria da Penha de 2017 para cá foi uma atrás da outra. E cada uma melhor que a outra. Entendeu? Existe uma coisa, voltando agora um pouquinho para o Instituto. Para você, qual é a parte mais difícil para a mulher romper o ciclo de violência, hein? Olha, a parte financeira pesa demais. Pesa muito, é terrível, porque a mulher, olha, eu digo por experiência própria, né? Porque minha mãe, olha, a gente tinha uma condição de vida boa, né? Tinha uma estrutura financeira boa. E minha mãe, ela disse que olhava assim e dizia, para onde eu vou levar essas crianças? Eram 4, né? Vai voltar para casa do pai e da mãe. E quando ela casou com meu pai, ela trabalhava. E quando eu nascia, ele... Não vai... Mulher, sabe aquela história? Mulher minha não trabalha? Sim. Vai cuidar dos filhos. Então, quando ela trabalhava, o dinheiro entregava, né? Aquela violência patrimonial tradicional. E quando ela deixou de trabalhar, aí foi que se deu por total a sujeição. Então, o apito ficou surdo completamente. Então, você vai fazer o quê? Na década de 60, uma pessoa com 4 filhos, né, sem emprego. Então, a questão financeira, ela fala muito alto. Mas, além da questão financeira, existem coisas que perpetuam a mulher naquilo ali, que fazem com que a mulher entre em pânico. A questão psicológica está envolvida com a questão religiosa, familiar, social, porque aquela mulher que muitas vezes, por exemplo, vou dizer uma mulher de classe média alta, vou dar um exemplo, por exemplo, um doutor que era casado com uma doutora. Quando a doutora se separa do doutor, o doutor continua andando no mesmo meio que ele andava com uma nova companheira. A doutora é excluída.
Entendeu? Até a questão dos filhos, das crianças, o meio não é o mesmo. Então, a mulher, antes de tomar uma decisão, ela não chega assim para pensar nela assim, não, mas eu vou fazer isso que é melhor para mim. Seria muito bom que ela fizesse isso. Mas não, ela pensa, e meus filhos, peraí, mesmo que ela tenha renda, ele estuda em tal colégio, eu não vou ter condições de pagar. A gente mora em tal bairro, eu não vou ter condições de continuar. Então, a mulher, ela abre mão de tudo isso pela questão familiar, pela estrutura religiosa, aquela história, sabe? Mas o homem é assim mesmo. Olha, tenha um filho que ele melhora. Você tem um filho, tem uma filha que ele vai mudar. Com o tempo ele muda. Sabe? E não muda. E não muda. Não muda. Isso é uma coisa... E não muda. Certo. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar o nosso bloco. Mas olha, Valdilene, muitíssimo obrigada. Que você tenha mais sucesso aí com o Instituto para que ajude mais mulheres, certo? E foi muito bom você estar aqui encerrando, né, o nosso mês de agosto aqui, o Agosto Lilás do Batom e Prosa. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Obrigada pelo espaço. Quero dizer rapidinho, só um minutinho, rapidinho. Eu quero agradecer o espaço mais uma vez e dizer às mulheres que estão passando por essa situação, ou quem sabe de alguém que está passando, não se omita, fale. E você, mulher que está passando por essa situação, não é fácil, não é aquela, o cara foi preso, está tudo resolvido. Não é fácil. Mas se lembre que fácil de fazer só tem miojo. Viver é difícil. Okay. Viver é difícil. Toma uma atitude que você pode. Muito obrigada, Valdilene Martins. Gente, vamos ter que dar um intervalozinho aqui na Rádio Acaripe FM 106.1, mas daqui a pouquinho a gente volta com o nosso... E qual a importância, né, de julgamentos realizados com essa perspectiva de gênero que temos hoje? Eu estou lotada em Aracaju há cerca de 2 anos. Os conselhos de sentença via de regra em Aracaju abraçam muito bem essa cultura de não violência contra a mulher. Existe uma disparidade, eu tenho quase 15 anos de carreira, sempre atuei e faço júri há quase 15 anos. Existe uma disparidade cultural ainda entre a capital e alguns municípios do interior. E essa disparidade cultural, essa cultura de maior ou menor aceitação da violência contra a mulher, na verdade, de naturalização da violência, principalmente não física, ou física não tão violenta contra a mulher, essa naturalização gera reflexos no tribunal do júri. A cultura social gera reflexos, porque os casos de feminicídio eles vão ser julgados pela sociedade, por 7 representantes escolhidos dentre membros daquela comunidade. Então a cultura social influencia muito. E há essa disparidade entre a capital e alguns municípios do interior. Você já atuou em Tobias Barreto, não é isso? Atuei em muitos municípios em Sergipe. Sim, nesses 14 anos e meio. Tobias Barreto, Lagarto, Pacatuba, Ilha das Flores, Brejo Grande, Riachuelo e por aí vai. Arauá, sim, Pedrinhas. E o Tribunal do Júri, acredito que temos tido mais punições, né? Vem acontecendo mais punições, principalmente de uns 10 anos para cá. E, sobretudo, após a Lei Maria da Penha, né? Na sua opinião, a repercussão na sociedade, e, sobretudo, nas vítimas diretas e indiretas, tem ajudado a combater esse tipo de crime? Eu acho que a política pública, a divulgação, o esclarecimento social sobre a violência contra a mulher, ele é muito importante. Porque ele muda a cultura e a cultura reflete nos julgamentos dos feminicídios. O processo de feminicídio ele é muito triste. Ele é horroroso, na verdade. Porque ele afeta aquela vítima direta que foi morta ou quase morta, destrói aquele projeto de vida daquela mulher e sai como um trator afetando os projetos de vida de todas as vítimas indiretas. De pais quando vivos, de filhos. Em relação aos filhos, são filhos que ficam completamente órfãos porque perdem a mãe e também perdem o pai. Precisam elaborar o luto daquele feminicídio sob o ponto de vista da mãe ter sido brutalmente assassinada e de amar o pai, mas saber que aquele pai matou aquela mãe brutalmente.
O feminicídio ele não tem repercussão só na vida daquela mulher vítima, ele tem repercussão na vítima, na vida de todos aqueles familiares e também da sociedade. Porque hoje a violência contra a mulher hoje é uma epidemia. Sim. Eu estava escutando a fala de Valdilene aqui, você atende uma pessoa e chegam mais 15. Ele está em todos os meios sociais, em todas as classes sociais. Estamos entrevistando a promotora Luciana Duarte. Gente, eu soube que a nossa live caiu e certamente por conta, talvez, da palavra feminicídio, mas nós ainda continuamos na Rádio Aperipe FM 106.1, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai tentar repor qualquer coisa. Avisa aí a galera, né? Quem tá na rádio, avisa a galera que a rádio está funcionando e a gente vai já tentar rever aí a nossa live. Eu imaginei que talvez isso acontecesse, mas aconteceu de fato, infelizmente. Mas vamos continuando. Em 2023, promotora, o STF declarou inconstitucional a tese de legítima defesa da honra, não é isso? Muitas vezes usada em casos de feminicídio. Como avalia essa decisão e que impactos desse tempo para cá já tem tido no julgamento do júri? Essa decisão é muito bem-vinda pelo Ministério Público como um todo e acredito que pela sociedade, porque não se admite mais qualquer tipo de justificativa que culpabilize a mulher pela sua própria morte. A legítima defesa da honra é um argumento que joga com a cultura de naturalização da violência. Sim. Se a mulher se veste inadequadamente, ela merece ser morta. Se a mulher comete um adultério, e aqui eu não estou entrando em critérios morais, menos ainda religiosos, de que se isso é certo ou errado, mas se isso justifica um crime, justifica matar uma mulher, e isso sempre foi uma linha de defesa corriqueiramente adotada em plenário de júri. Hoje o Supremo Tribunal Federal não admite mais. Mas por incrível que pareça, vez ou outra nós temos problemas de discussões em relação a isso. Porque ainda se transporta uma cultura, uma velha cultura de que, porque a defesa do réu tem que ser plena, eu posso atacar aquela mulher que às vezes está viva e escutando calada aquilo ali, depois de quase morrer, ou está morta e não tem como se defender. Isso mesmo. Gente, aproveitando os recadinhos que está chegando agora, hein? Graciane, advogada, parabéns a Valdilene, que foi nossa primeira entrevistada, né? Grande mulher militante. Verônica Lazar também falou que sobre a Valdilene, agora está chegando a de Valdilene, é uma ativista em prol das mulheres. Lulu Zix, ela arrasa a promotora. Agora sim, a nossa entrevista com a promotora Luciana Duarte. Voltamos à nossa entrevista com a promotora Luciana Duarte. Promotora, no Congresso há propostas que tentam revogar, né, o julgamento com perspectiva de gênero. Tá grande polêmica que agora, seria né? um grande retrocesso. Isso que eu quero saber com a senhora. O que Nós que acha? estamos num caminho progressivo, gradativo, de desconstrução dessa cultura de naturalização da violência. O feminicídio ele não acontece do nada. Há sinais e há outros atos de violência que vão evoluindo até se chegar a esse ato extremo de crime, né? Não, de crime. Não fala o nome. Isso, que se chega ao ápice mais abrupto dessa violência. E todas essas iniciativas, inclusive protocolo com perspectiva de gênero, elas dizem respeito a tentar combater essa cultura de naturalização de violência. Porque a pessoa que comete esse ato extremo, cujo nome não podemos dizer, ela não acorda um dia e resolve tirar a vida daquela mulher. Os agressores, eles normalmente começam com violências que são naturalizadas pelas próprias mulheres. Que sinal, assim, inicial, você acredita que
diante da sua experiência em júri, né? A partir daquele momento, ela diz assim, nossa, ela deveria ter tido atenção desde esse momento. Eu acredito que as mulheres precisam levantar red flags em relação a alguns comportamentos. Isso. Fala um pouquinho pra gente. O sujeito que fala alto, o sujeito que perde a paciência e esmurra a parede, e bate na mesa, e bate com força no sofá. E que é encarado como um homem não agressor ou agressivo, mas como um homem viril. Ah, mas isso é normal, isso é coisa de homem. Às vezes a gente escuta mulheres dizendo, isso é sinal de que eu tenho um homem em casa. Isso não é verdade, isso é naturalização de violência. O homem que perde a cabeça e empurra e dá um tapa, no dia seguinte acorda e diz, eu te amo, me perdoe. Mas essa violência, quando não rompida ou contida, ela tem grande aptidão para se tornar um ato extremo. É isso. Apesar de alguns avanços, ainda vemos estratégias de defesa, ou até mesmo dentro do próprio Tribunal do Júri, né, que tentam menosprezar a vítima durante os julgamentos. Pode nos dar alguns exemplos? Muitos exemplos. Hoje, com a decisão na DPF, há mecanismos judiciais, quando eu digo judiciais, a serem exercidos pelo juiz-presidente no Tribunal do Júri, que é o juiz togado, para tolher esse tipo de fala. Mas não falta iniciativa. Mas por que será que ele fez isso? Não, tudo bem, ele está errado. Mas por que será que ele fez isso? Havia notícias de que ela o traía. Notícias de quem? Como? E se o traía? Isso justifica essa mulher ser morta? Às vezes, esses argumentos, hoje em dia, com a vedação imposta pelo Supremo, eles são mais sutis, mas eles ainda existem. Há toda uma tentativa de demonização da mulher em plenário do júri. Há toda uma tentativa de menosprezo daquela mulher no tribunal do júri, para incutir nos jurados a ideia de que ele está errado, mas ela fez algo para merecer isso. E isso tem que ser combatido. Hoje nós temos artigos de lei introduzidos com reformas do Código de Processo Penal que vedam o uso de expressões e de teses defensivas que menosprezem a vítima. Hoje, e isso é um ponto muito positivo, a vítima tem um papel de centralidade no processo penal. E essa centralidade da vítima no processo penal é muito importante no âmbito do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque às vezes a mulher violentada busca a justiça para que esse agressor seja punido e ela também sofre algumas violências nesse processo. De ir para a delegacia, de ir para o judiciário, de ir para o plenário do júri para ser ouvida como vítima e se sentir julgada, e se sentir ofendida, e se sentir menosprezada. Hoje nós temos mecanismos para tentar ao máximo que a vítima não seja revitimizada no processo penal. E o Ministério Público luta por isso. E que não impede ainda. A gente já ouvimos falar muito. Recentemente nós entrevistamos algumas pessoas que disseram que, poxa, foi revitimização direto. Né? E é muito triste isso. É frustrante. É frustrante, né? Eu é acho frustrante. Que imagine para uma promotora, isso, mulher, né, que está num tribunal do júri. Mas hoje o Ministério Público luta para que isso não aconteça mais. Sim. E tudo é um percurso, tudo é um caminho. E esses mecanismos, a decisão da DPF, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, são instrumentos que nos municiam para tentar melhorar essa realidade. Isso mesmo. Gente, vamos aproveitar e falar. Verônica Lazar, Luciana é uma grande profissional, competente e compromissada. Muito obrigada pela recíproca. Audiência. Sulima, Bahia, né? Parabeniza a iniciativa de trazer mulheres tão gabaritadas para tratar desse tema de tamanha relevância social. Muito obrigada. Muito obrigada pela audiência, gente. Eu acho que
é um assunto espinhoso, mas que é necessário, né? Precisa ser falado, esse assunto precisa preencher os espaços. Para além da atuação dos tribunais, sabemos que a prevenção também é essencial, não é isso? Que iniciativas acredita que precisam ser fortalecidas aqui no Estado de apoio e proteção às mulheres? Eu acredito que a gente está num bom caminho. Há muito a ser percorrido, mas a gente tem uma luz no final do túnel. Às vezes as pessoas falam, não, esse ato brutal, cujo nome não podemos dizer, ele é um assunto para ser discutido no âmbito jurídico, ele é um assunto para ser discutido no âmbito do Poder Judiciário, do Tribunal do Júri, no âmbito dos órgãos de persecução penal. E isso não é verdade. Porque a violência que culmina com a retirada da vida da mulher, ela tem um percurso. E a gente precisa atuar nas fases iniciais da manifestação dessa violência, que não é no Tribunal do Júri. Como eu disse no início, eu atuo no final da linha. Eu atuo quando todo o resto falhou para aquela mulher e para aquela família. A gente precisa tentar evitar que os casos cheguem nesse fim de linha. E a gente tenta fazer isso com a prevenção. Isso. E toda e qualquer iniciativa voltada à quebra dessa cultura de naturalização de pequenos ou grandes atos de violência, ela é válida. Inclusive essa conversa que a gente está tendo aqui. Com certeza, é esse o nosso objetivo. Realmente, quando falamos sobre promotora do Tribunal do Júri, poxa, é lá que chega a situação mais grave, né? E a gente precisa conscientizar as pessoas de que não pode chegar até lá. A gente tem como tentar evitar isso, né? E saber como é o processo lá, que não é fácil. Não, há muitas repercussões, é muito triste. Meu último júri de feminicídio foi há 15 dias. E é muito triste você ver uma mãe sentar chorando e dizer, eu perdi minha filha caçula. E a vida não devia permitir isso, Deus não devia permitir isso, que a minha filha fosse antes de mim e que fosse dessa forma. Isso mesmo. Promotora, agora a gente está quase encerrando, diante de sua trajetória e dos desafios de combate à violência contra a mulher. Que mensagem a senhora deixaria para a mulher que acompanha agora, neste momento, o encerramento da nossa campanha Agosto Lilás aqui no Batom e Prosa? Eu quero deixar uma mensagem não só para as mulheres, de encorajamento, para que denunciem, para que saiam desse tipo de situação, mas eu quero deixar uma mensagem também para a sociedade. Eu quero dizer aqui que a gente não pode compactuar mais com aquela cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Não é só a própria mulher que tem que ter coragem de denunciar. Somos nós todos, como cidadãos, que temos que denunciar episódios de violência doméstica. O Ministério Público ele não está onipresente. A polícia não está onipresente. Os órgãos de acolhimento da mulher não são onipresentes. E eles precisam da contribuição da sociedade. Então, metam a colher nesses atos de violência, sim. Denunciem. Denunciem aquele vizinho que bate na esposa. Denunciem aquele pai que abusa da filha. Denunciem toda e qualquer violência contra a mulher, porque essa violência diz respeito a todos nós, como cidadãos e como sociedade.